vamos ter uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 11, é uma passagem bem curta, versos de 28 a 30. Os queridos irmãos podem acompanhar em sua Bíblia, e diz assim o texto sagrado: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, esse texto é um convite gracioso do Evangelho para a salvação, a exemplo daquele convite da graça lá no livro de Isaías. Nós queremos utilizar o tempo da forma mais racional e objetiva possível, e por isso eu vou dizer para vocês que nós pretendemos expor a palavra em um primeiro momento, muito rapidamente, em poucas palavras, dizendo qual foi a conjuntura, qual foi a circunstância, ou quais circunstâncias, em quais circunstâncias Jesus faz um anúncio. E depois disto, faz esse anúncio do vinde a mim ou do venho a mim. E logo em seguida, nós vamos estar falando ou tratando de algumas lições ou ensinamentos práticos para os nossos dias, para o dia de hoje em especial. Queridos, na verdade, esse texto ele forma um bloco, assim, um conjunto, com os versículos 25 a 27 do mesmo capítulo. Mas nós não vamos exatamente detalhar, trabalhar, expor todo esse texto. Eu apenas quero trazer assim um pouco ao nosso conhecimento, à nossa memória, quais são os versículos que antecedem esse capítulo, no capítulo 11, 28 a 30, justamente 25 a 27, para que nós possamos bem compreender o contexto em que Jesus chama o povo, chama os seus ao arrependimento. Então, verso 25: Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O que a gente pode rapidamente falar daquilo que salta dos versos 25 a 27 é que a salvação ela tem lugar por iniciativa divina. Essa salvação ela é concedida pela graça de Deus, pela sua misericórdia, pela sua soberania, às pessoas a quem Deus se revela. Ele escolhe a quem se revelar. E isso por meio da pregação de Cristo. Cristo sendo aquele que, por mandado do Pai, se revela e concede salvação. Não vamos tratar aqui de certos aspectos relacionados à eleição, à importância que se tem, eventualmente, da onisciência de Deus, do livre-arbítrio do homem, ou coisa parecida. Em comum com todas as correntes teológicas e doutrinárias, está que somente com a iniciativa do Pai, por obra de Jesus na cruz e intervenção do Espírito Santo, é que nós somos salvos. Ninguém tem o poder de chegar até Deus que não seja por meio de Cristo, e Cristo faz isso também por fruto da graça, da soberania que vem do Pai. Queridos, a salvação, se nós formos ainda
tratar do verso 28 ao verso 30 para entender o que o evangelista, o que o escritor chamado Mateus queria dizer para os leitores da sua época, e em seguida a gente, como já se falou, tratar de ensinamentos práticos para nós hoje. O que Mateus estava, em síntese, querendo nos ensinar aos seus leitores? Que a salvação obedece a um método estabelecido por Deus. A salvação não obedece aos nossos próprios métodos ou métodos formulados por homem. E o versículo, no caso, o 28, que nós já lemos, no caso, ele estava tratando dos sistemas impostos ou inventados pelos mestres da lei, os escribas e os fariseus. Em que sentido? Quando ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O que Jesus chama atenção para isso é: enquanto os fariseus, os escribas, os mestres da lei, eles apresentam a lei como o método de salvação, isso se torna deveras pesado. Obedecer essa lei, chegar-se até o Pai, encontrar salvação por meio de cumprimento de um conjunto de regras e principalmente de adendos, de fardos posteriores que os rabinos, que os estudiosos da lei acresciam e que o povo havia de observar para que encontrasse salvação, aceitação diante de Deus. E Jesus diz assim: não, não, não. Não é bem isso que eu ofereço para vocês. Esse fardo é muito pesado. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados disso, e eu os aliviarei. Essa era a proposta, esse era o ensino que Jesus passava. Jesus, então, ele se apresenta como o caminho, em substituição à metodologia de submeter o homem ao rigoroso cumprimento da lei e das tradições dos mestres da lei, um jugo de escravidão e pesado fardo. Mas nos versos seguintes, 28 e 29, Jesus vai, por isso, enfatizar que seu ensino, ele como mestre, como rabino, que também era reconhecido por isso, pelas pessoas à sua volta e pelos próprios discípulos, porque ele era mestre, os discípulos eram, como eu já falei, discípulos eram aprendizes. Jesus vai enfatizar que seu ensino transcende, ultrapassa a pedagogia dos fariseus, que impunham pesados fardos aos seus seguidores. E por isso Jesus vai dizer: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós nos deparamos com Mateus, capítulo 23, um pouco mais adiante, versos de 2 a 4, Jesus vai dizer isso. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, olha o que Jesus nos diz: façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem o dedo querem movê-los. Então Jesus está dizendo: eu quero substituir essa forma de ensino, essa forma de transmissão do conhecimento, essa oferta de salvação que os fariseus oferecem não é adequada, é muito pesada. Vocês não vão conseguir cumprir isso. E Jesus vai se oferecer como o caminho da salvação, como um caminho menos pesado, menos denso, porque também temos que entender que estreito é o caminho e apertada é a porta que dá para a salvação. É com dificuldade que somos salvos, temos que saber disso também, por meio do sacrifício de Cristo. E é por isso que em 1 João, capítulo 5, versos 4 a 5, o apóstolo João vai dizer, 1 João, capítulo 5, versos 4 a 5, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, não são um fardo insuportável.
diferentemente daquilo que era o caminho, era a proposta, era o método apresentado pelos fariseus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o apóstolo João, baseado nos ensinos do seu mestre, vai dizer que nós temos que carregar um jugo, temos que carregar um fardo, mas esse fardo de Jesus é suave. Esse jugo dele é leve, é suportável, é possível carregá-lo, porque Jesus divide isso conosco. Ele está disposto a carregar o nosso fardo, o nosso jugo. E quando João diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo, ele está dizendo, por outras palavras, quem é regenerado, quem tem um novo nascimento, é habilitado, é capacitado para chegar até o final da caminhada, porque esta é a vitória que vence o mundo, a fé. A mesma fé que nos salva é a mesma fé que nos impulsiona a cumprir esses mandamentos de Jesus em amor. Se faz tudo em amor, a carga fica com certeza leve. Por que que Jacó suportou 7 anos de serviço a Labão para que tivesse ao seu lado Raquel e depois por mais 7? Porque Jacó amava Raquel. Por que que conseguimos suportar um fardo mais leve, um jugo menos denso de Jesus? Porque fazemos isso em amor. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E João, um pouco antes, no seu evangelho, já não na sua carta, em João capítulo 14, verso 15, ele vai dizer: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Como ele já dissera, e os meus mandamentos não são penosos, não são árduos, não são pesados, não são difíceis tanto de carregar. Pesados são os dos fariseus. E João ainda, no capítulo 15, verso 10 do seu evangelho, vai dizer: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Isto, assim, numa síntese assim, bem apertada, era o que o texto estava, em certa medida, nos falando, assim, num olhar teológico, numa abordagem um tanto quanto mais doutrinária. Mas nós queremos, da agora em diante, trazer isto para a nossa realidade e falando de ensinamentos um tanto quanto mais práticos. Então, vamos entender o seguinte: Jesus, ele tem poder para nos proporcionar alívio e refrigério diante de todo o cansaço e sobrecarga diária. E como o mundo e como a nossa lida diária nos traz sobrecarga, como às vezes o pecado a que ainda estamos sujeitos, apesar de não dominados por ele, porque o sangue de Cristo nos libertou, isso nos traz algumas consequências: cansaço, enfado, preocupação, temores. Mas Jesus Cristo está dizendo que é ir atrás dele, ir até ele, que ele nos dá, ao final de tudo, descanso para a nossa alma. Essa proposta de Jesus, na verdade, ela percorre as Escrituras, desde o Antigo Testamento. Quando nós, por exemplo, lemos o Salmo 23, versos 2 a 3, falando Davi, do nosso pastor, Deus como pastor, Jesus como supremo pastor, Jesus como bom pastor, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isaías, um pouco mais à frente, vai dizer, no capítulo 40, versos 29 a 31, ele fortalece o cansado
cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a proposta do nosso Deus: ser refrigério, ser bálsamo, ser descanso, ser alento a todo tempo, em toda circunstância. Queridos, embora o alvo desses textos seja primariamente nosso vigor espiritual, aquele nosso cansaço espiritual, aquele nosso estresse espiritual, aquele nosso temor, aquela falta de esperança em dados momentos, em certos apertos da vida, nós também não podemos desconsiderar que Deus nos acode em todas as nossas necessidades. Como um ser dotado de corpo, alma e espírito, uma integridade, Deus, com certeza, não se refere nesses textos apenas ao aspecto mais essencial, mais elementar e mais primário, que são as necessidades espirituais. Ele também nos atende nas necessidades da alma, que dizem respeito às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Por isso que em João capítulo 10, versículo 10, Jesus falando daquele que é o bom pastor, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Sim, o Satanás, se não tivermos cuidado, se não vigiarmos, é capaz de nos levar para longe da presença de Deus, para um caminho de pecado, para um caminho de morte e de destruição, e assim perder a paz, perder a esperança, perder o conforto, perder o consolo, perder o refrigério. Ele mata, rouba, destrói, tira a paz, infunde a culpa, coloca em nós um peso de consciência, tormento, tristeza, dor, sofrimento. Esse é o papel, essa é a proposta de Satanás, invariavelmente. Nunca faz o que é bom, mas sempre está à espreita de alguém como o leão que ruge, procurando para devorá-lo. Mas Jesus, ele vai dizer no final desse capítulo, desse versículo 10, do capítulo 10, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E isso em todos os planos. Ele nos acode também em área emocional, em área sentimental. Ele nos traz paz ao coração, em meio às perturbações, em meio à guerra interior, em meio à guerra com o mundo, em meio ao tormento que nos cerca, em meio aos rumores de guerra, em meio a todos os nossos temores. Se nós recorremos a Ele, Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Essa é a proposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo encontramos verdadeiro descanso para a nossa alma. Descanso, refrigério aqui e agora. Mas também o Senhor Jesus tem um descanso eterno como a sua maior promessa. Quando nós abrimos a carta de Hebreus, no capítulo 4, versos de 9 a 11, o escritor diz assim: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Jesus nos dá o descanso das nossas lidas, das nossas dificuldades neste tempo.
no momento em que nós recorremos a Ele em meio às dificuldades, às turbamultas, às tempestades, às intempéries da nossa vida. Mas Jesus tem um descanso final significativo da parada de toda a nossa obra, como filhos de Deus, como seus servos aqui na terra. Quando cessar nossa obra aqui, porque se Jesus tinha como obra ou fazer a vontade do Pai, a nossa obra aqui, como Jesus, também é fazer a vontade do Pai. E quando nós descansarmos desta obra, nós finalmente encontraremos descanso. Mas é preciso que, para que isso aconteça, nós, como o texto está a dizer, nós precisamos aprender com Jesus. Nós vamos voltar aqui para o texto, quando Jesus diz assim, no verso de número 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O texto está nos dizendo que nós encontramos esse descanso agora e encontraremos como promessa, como uma viva esperança, o descanso para a nossa alma na volta de Jesus, na consumação dos séculos. Mas para isso nós precisamos aprender dele como mestre. E quando Jesus está dizendo para nós aprendermos dele, ele está dizendo: eu sou mestre, vocês são discípulos, vocês têm que entender o que eu falo, a minha mensagem, e obedecer a essa mensagem. Mas vocês também precisam aprender com o que eu fiz, com o que eu deixei de padrão de comportamento, com modelo de ações para a vida de vocês. Então, nós precisamos aprender, dentro de tanta coisa que Jesus, como Cordeiro de Deus, se apresentou aqui na terra, um cordeiro que era manso, que era humilde, que era submisso ao Pai, que era servil. De tudo que era esse cordeiro, Jesus está dizendo nessa passagem que nós devemos aprender com ele a ser mansos e humildes para que nós possamos encontrar o verdadeiro descanso para a nossa alma. Quando o assunto é mansidão, queridos, nós, no Evangelho, aliás, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 21 a 24, olha o que Pedro nos fala. 1 Pedro, capítulo 2, 21 a 24. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Olhem a ênfase, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. E que exemplo que Pedro está. De que exemplo Pedro está tratando? Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças. Ou seja, manso como um cordeiro, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sob o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Jesus diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde. E Pedro, fazendo eco com essas palavras aqui nessa carta dele, diz que nós devemos fazer como Cristo, porque ele deixou exemplo para que nós sigamos os seus passos. E isto é, assim, uma coisa fantástica. Os mansos herdarão a terra, queridos. Sem mansidão, queridos, nós não passamos ou não retratamos aqui na terra a imagem desse Cristo. Uma das marcas desse Cristo era essa mansidão, e Pedro fala isso com tanta ênfase. Insultado não revidava os insultos, maltratado não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Mas ele também diz: aprendei de mim também, que sou humilde.
E nesse ponto, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, ele vai nos ensinar. E aqui, mais uma vez, a gente destaca como o texto começa. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Olhem só, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou seja, façam como Cristo, imitem a Cristo. E ele já dissera isso no texto inicial nosso. Aprendam de mim. E que mesmo modo de pensar de Cristo? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Olha que exemplo de humildade. Assumindo a forma de servo, embora fosse Senhor e Rei, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, na sua figura, na minha forma, na sua forma. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. E qual não é o nosso comportamento? Que não seja imitar o nosso mestre naquilo que é a sua humildade. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus se fez humilde para que nós pudéssemos ser exaltados, saíssemos da condição de pecadores, desgraçados, pecadores, sem afeto por Deus e fôssemos acolhidos em seus braços, Pai, como filhos amados, como co-herdeiros com Cristo. Essa humildade de Cristo que o exaltou é capaz também de nos dar essa exaltação, a ponto de sairmos de um corpo corrompido pelo pecado e, ao final da jornada terrestre, à volta de Jesus, recebemos um corpo de glória, um corpo de exaltação. Mas precisamos, a exemplo do nosso mestre, andar em mansidão, andar em humildade. E eu queria, basicamente, agora encerrar a mensagem com um outro texto que está em João, capítulo 13, versículo 12 a 17. É um exemplo de Jesus. Enquanto aqui é uma exaltação, um hino, pode-se dizer assim, de Paulo sobre Jesus, aqui é Jesus cantando, declamando, falando, compondo uma música suave aos nossos ouvidos, mas com a sua vida, com o seu testemunho. Isto acontece justamente naquela que foi a última ceia de Jesus com seus discípulos. No momento mais sublime de Jesus, era o momento em que ele entraria definitivamente para a glória, onde, como diria Paulo naquele texto de Filipenses que acabamos de ler, ele vai se submeter ao Calvário para que tenha sua glória de Deus assentado novamente junto com o Pai, por conta daquilo que ele iria fazer naquela noite, e ao terceiro dia, depois da sua prisão, da sua condenação, ressuscitado, ele receberia de volta a glória da qual ele abriu mão em nosso favor, em obediência, humilde, serviu ao Pai. E agora, João, nessa noite, falando no Evangelho dele, João, capítulo 13, versos 12 a 17, Jesus, a ceia estava a iniciar-se. Jesus toma uma bacia, Jesus toma uma toalha, Jesus se cinge com essa toalha, leva até os pés do discípulo, se agacha e faz algo inesperado e, em certa medida, incompreensível para aqueles discípulos, principalmente para Pedro, que teve uma pequena discussão com Jesus.
E aqui já é o final da história. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Olha só o que Jesus diz. Bem grifado essa parte aqui agora. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Olha só, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se os praticarem. Então, queridos, a proposta de Jesus, necessariamente, de nos aliviar, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, sejam, querem ser meu discípulo, querem ser meus discípulos, o meu jugo, o meu discipulado, o meu aprendizado. Tomem sobre vocês o meu jugo, o meu discipulado e aprendam de mim, porque sou manso e sou humilde de coração. Então, temos que aprender a fazer o bem, aprender a desenvolver mansidão, aprender a desenvolver a humildade de Cristo, porque Ele deu exemplo para que nós possamos seguir. E o final desse aprendizado é que é maravilhoso. Aqui está a consequência. Quando nós aprendemos a fazer isso, quando nós seguimos os seus passos, quando nós temos o mesmo pensamento de Jesus, quando nós fazemos o que ele manda, porque ele deixou exemplo para que nós sigamos. Qual é a consequência? Então vocês acharão descanso para a sua alma. Enquanto não fizermos isso, nós ainda encontrarão em menor ou maior grau, alguma espécie de tormento, alguma espécie de cansaço, de sobrecarga. Para nós verdadeiramente acharmos descanso para a nossa alma, nós temos que aprender com Jesus a andar em mansidão e humildade de coração. Enfim, a sermos imitadores de Cristo. Como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam imitadores de Deus. Esse é o nosso chamado. Tanto quanto imitadores, deixemos que Deus faça a sua obra em nós, através do seu Santo Espírito, para que nós desenvolvamos verdadeiramente a natureza de salvos, de remidos. E Jesus diz: Olha, não é, isso não é uma coisa impossível, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Os meus mandamentos e o meu modo de agir que eu deixo a vocês, ele pode ser implementado se vocês andarem todo o tempo comigo, em comunhão comigo, na intimidade comigo, na leitura, meditação na palavra, na oração, na busca da intimidade diária, porque ele diz: sem mim vocês nada podem fazer. Quando ele diz que sem mim nada podemos fazer, nós temos que recorrer a ele. Portanto, recorramos a ele, porque nisto o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, aquela peça de jugo, aquela travessa que cobria dois animais, aquilo num processo de sinergia fazia com que o peso ficasse equilibrado e o animal conseguisse produzir mais do que se estivesse só. O jugo era um símbolo até de compartilhamento de peso. Então Jesus está dizendo: eu vou estar com vocês e o peso maior fica comigo. O meu jugo, então, diante de vocês vai ficar suave. E o meu fardo é muito mais leve do que aquilo que o mundo oferece. Queridos, então encerro, dentro do meu tempo, dizendo que esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus.
Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A porta de Jesus está sempre aberta para que nós possamos recorrer a esse Jesus, porque o melhor ele tem para todos aqueles que neles confiam. Amém?